O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 67. Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 16, dos versículos 29 ao 33. Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Reflexão. Nesta semana, preparando-nos para o domingo de Pentecostes, rezamos pela unidade dos cristãos. O Espírito Santo é o unificador. Por ele, tornamo-nos membros da comunidade dos eleitos, discípulos de Jesus. A primeira leitura nos diz que Paulo, em Éfeso, pergunta a 12 homens convertidos a Jesus se, quando abraçaram a fé, receberam o Espírito Santo. Responderam que não sabiam da existência do Espírito Santo e que receberam o batismo de João, o qual era tão somente sinal da conversão ao Messias. Foram então batizados por Paulo, no nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5.
receberam o Espírito Santo pela imposição das mãos e pelo batismo em nome do Senhor. Inseridos assim, plenamente na comunidade universal dos discípulos de Jesus, começaram a profetizar. Profetizar falando em línguas significa anunciar Jesus de modo claro. É o efeito extraordinário da efusão do Espírito Santo. Os estudiosos costumam chamar esse episódio de Terceiro Pentecostes, pois exatamente como em Atos, capítulo 2 dos versículos 1 ao 13, capítulo 10 dos versículos 44 ao 48, aqueles que receberam o Espírito começam a pregar o nome santo de Jesus. No Evangelho, encontramos-nos ainda com Jesus e seus discípulos no contexto da ceia. Jesus diz que, apesar de crerem, seus discípulos se dispersarão e o deixarão sozinho na hora da cruz. Contudo, garante-lhes desde já sua vitória sobre o mundo e exorta-os à coragem. Nas tribulações, em especial na perseguição, serão fortalecidos pelo próprio Jesus e pelo Espírito Santo que lhes será concedido. Rezemos por nós todos, batizados no nome do Senhor, para que sejamos testemunhas corajosas e fiéis ao Senhor. Mas e quanto a nós? Será que temos sido testemunhas de Cristo neste mundo? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.